Essa história começou há muito tempo, quando o que chamamos de ameaça foi apenas um sinal nos instrumentos, algo que provavelmente passaria despercebido por muito tempo, e tempo precioso. Em observatórios no Chile e ao redor do mundo, ninguém viu o objeto diretamente. O que detectamos foi a curvatura da luz das estrelas ao fundo, um fenômeno chamado lente gravitacional. Apenas um corpo de massa imensa poderia causar isso, um buraco negro. Calculamos sua massa em cerca de 15 vezes a massa do Sol. Era um buraco negro nômade, provavelmente ejetado para o espaço após uma colisão catastrófica entre dois corpos colossais. O alerta mais grave veio depois. Ele seguia em direção ao nosso sistema solar. A distância inicial era de 40 anos-luz. Na época, a notícia chocou o planeta, mas ainda tínhamos esperança. Parecia que o tempo seria suficiente para encontrarmos uma solução. Mas novos dados, coletados por todos os telescópios e satélites disponíveis, mudaram tudo. Descobrimos que ele viajava a uma velocidade de 10% da velocidade da luz, cerca de 30.000 km por segundo. Refazendo os cálculos, percebemos que chegaria até nós em 400 anos. Porém, o perigo não esperaria esse tempo todo. Em cerca de 368 anos, sua força gravitacional já seria forte bastante para alcançar a nuvem de Oort, a camada mais externa e gelada do nosso sistema. Ao perturbá-la, ele lançaria enxames de cometas e corpos rochosos em direção aos planetas internos. O que parecia ser um prazo longo tornou-se uma contagem regressiva. A humanidade tinha menos de 4 séculos para decidir como sobreviver. Os cálculos finais confirmaram um pior cenário. A passagem seria tão próxima que sua gravidade arrancaria quase todos os corpos de suas órbitas, ejetando luas, planetas e até o próprio Sol para o vazio interestelar. A Terra também sairia de seu caminho, vagando sem calor ou luz por milhões de anos. Restavam apenas 2 alternativas. Se nosso planeta fosse lançado sem que sua crosta fosse dilacerada, poderíamos construir cidades profundas no subsolo, autossuficientes, usando o calor do núcleo terrestre, produzindo oxigênio e água. Na superfície, tudo congelaria e ficaria inabitável. Precisaríamos também de sistemas de defesa contra impactos de detritos espaciais que pudessem ameaçar o planeta ao longo de sua jornada. A segunda opção era ainda mais ousada: construir uma nave gigantesca, maior do que muitas cidades, batizada de Arca. Seu objetivo era levar até 1 milhão de pessoas, além de um banco global de sementes e uma biblioteca genética completa com embriões de todas as espécies animais e vegetais da Terra. Mas ambas as soluções pareciam quase impossíveis. As cidades subterrâneas exigiriam controle absoluto de recursos, clima e população. A Arca, por sua vez, não poderia manter tanta gente acordada por séculos. Por isso, foi desenvolvido o sistema de Persono, uma forma de animação suspensa que reduzia o metabolismo e permitia a viagem por milênios. O problema era que, na época, nenhuma dessas tecnologias existia. Tínhamos menos de 400 anos para criá-las. Agora, contando do futuro, posso dizer que esses séculos foram de lutas incríveis. Houve avanços científicos, disputas políticas e guerras dolorosas. A escolha de quem teria lugar na Arca ou nas cidades dividiu a humanidade. Muitos ficaram para trás, aceitando o destino de uma superfície que um dia ficaria gelada e escura. Eu sou engenheiro militar, especialista em manutenção e fui designado para a Arca. Fui um dos técnicos acordados periodicamente durante a viagem. Cada turno tinha duração de 90 dias, com equipes de 20.000 pessoas, para revisar sistemas, reparar danos e verificar se a inteligência artificial central havia encontrado um novo lar. Nossa jornada pelo espaço começou no momento em que a Terra foi ejetada, seguindo sozinha para o desconhecido. Como previsto, nosso planeta natal seguiu seu caminho intacto. As cidades subterrâneas resistiram, e a última mensagem que recebemos delas foi enviada há 16.800 anos. A Arca, por sua vez, já viajava há mais de 63.000 anos. Muitos sistemas foram testados, e vários planetas pareciam promissores, até que análises mais profundas descartaram todos por não oferecerem condições seguras. Então chegou o dia do meu 6º turno de trabalho. Ao despertar, senti que algo estava errado. Os registros mostraram um choque. Haviam-se passado mais de 1.230.000 anos desde a última vez que alguém havia sido acordado. A equipe anterior, cansada de uma busca que parecia sem fim, tentou sabotar a missão. A inteligência artificial interveio e salvou a nave, mas danificou o sistema de Persono. Nós acordamos bem. Muitos outros não tiveram a mesma sorte. A inteligência artificial conduziu a Arca com precisão, mas havia um limite. Os reatores de fusão nuclear foram projetados para durar 500.000 anos, e já operavam em 120% da capacidade máxima. O tempo estava se esgotando. Mas a última esperança surgiu. Nossos sensores localizaram um planeta rochoso, um pouco maior que a Terra, com 3 luas, orbitando uma estrela anã vermelha estável. O sistema tinha 2 gigantes gasosos e cerca de 300 luas ao redor deles, um ambiente que garantia estabilidade por bilhões de anos.
Estava a 62 anos de viagem, contando com o tempo de desaceleração. Fizemos todas as revisões possíveis, especialmente nos reatores, e voltamos ao repouso. Sabíamos, essa seria a nossa última chance. A chegada superou todas as expectativas. Não era apenas habitável, era um verdadeiro paraíso. Florestas exuberantes e oceanos vastos cobriam sua superfície, com cores mais intensas do que as que lembrávamos da Terra. A vida complexa ainda não havia surgido, apenas bactérias simples, e a vegetação se desenvolveu primeiro em terra e depois na água, ao contrário do que aconteceu no nosso planeta. O melhor de tudo, não havia micro-organismos ou vírus capazes de nos causar doenças. A vida nativa e a nossa pareciam não interferir uma na outra. Parecia que, finalmente, havíamos encontrado o nosso lar. Mas a análise mais detalhada revelou um obstáculo que nenhum cálculo havia previsto: a quiralidade. Para entender, pense em suas mãos. São iguais em tamanho e forma, mas são imagens espelhadas e não se encaixam uma no lugar da outra. Isso é a quiralidade, uma propriedade de todas as moléculas orgânicas. Na Terra, todas as substâncias que formam a vida, açúcares, proteínas, DNA, giram para a esquerda. Ali, tudo girava para a direita. Era o fim da esperança, ou assim parecia. Nossos corpos não conseguiam digerir nem aproveitar aquelas moléculas espelhadas. Mesmo comendo alimentos perfeitos e bebendo água pura, morreríamos de inanição. E quando partíssemos, não haveria bactérias capazes de nos decompor. Permaneceríamos preservados, como múmias eternas, ao ar livre. Era como morrer de fome no meio de um banquete. Restava apenas uma solução: o projeto Quiron, a adaptação sintética. Ainda tínhamos mantimentos suficientes para cerca de 1.500 pessoas por mais 200 anos. O plano era claro, mas doloroso. A geração original teria que dar lugar a uma nova, modificada geneticamente para ser compatível com aquele bioma. Os melhores especialistas foram acordados. Modificamos nosso banco de sementes, os embriões de animais e, principalmente, a estrutura molecular dos futuros seres humanos, ajustando sua quiralidade para se encaixar com a vida daquele mundo. Houve discussões e luto, mas todos aceitaram que esse era o único jeito de manter a existência humana. A missão deixou de ser sobre nós mesmos e passou a ser sobre a continuidade da vida. A arca pousou em uma região ampla e segura, servindo como centro de operações e moradia temporária. Os anos passaram, e a primeira geração modificada nasceu. Quando pisaram no solo pela primeira vez, comeram frutos locais e beberam água doce sem nenhum problema. A semente da vida estava finalmente plantada. Combinamos construir um mausoléu para guardar os corpos daqueles que vieram da Terra. Um a um, foram colocados de volta no hipersono e depois preservados, após passarem todo o conhecimento acumulado para os novos habitantes. A inteligência artificial permaneceu para auxiliá-los, e a energia dos reatores duraria milhares de anos, tempo suficiente para que eles construíssem suas próprias fontes de energia. Eu fui um dos poucos escolhidos para viver até o fim com os mantimentos restantes. Tinha 45 anos biológicos, e teria o que precisava para viver por mais décadas. Vi nascer a primeira cidade, vi a população crescer e a vida se espalhar por continentes inteiros. Quando chegou minha hora, fui levado ao mausoléu, ao lado de todos os que começaram essa jornada. Não chegamos do jeito que imaginávamos, nem mantivemos nossa forma original. Mas cumprimos nosso propósito, levamos a vida adiante. Esperamos que, em algum lugar distante, a Terra também tenha encontrado um novo equilíbrio e que seus habitantes também prosperem. Aqui, nosso legado permaneceu, e a história continua.